Você já ouviu falar sobre a Área 51? Aquela base militar ultra-secreta no deserto de Nevada, nos Estados Unidos? Pois bem, prepare-se para uma história incrível que pode mudar tudo o que pensamos sobre vida extraterrestre e tecnologia avançada. Seu nome é Bob Lazar. Em 1989, ele chocou o mundo ao afirmar que trabalhou em um projeto top secret do governo americano, fazendo engenharia reversa em naves alienígenas na famosa Área 51. Suas alegações extraordinárias ganharam manchetes no mundo todo e colocaram a Área 51 no centro das teorias da conspiração sobre OVNIs. Mas quem é esse homem misterioso? O que exatamente ele alega ter visto e feito na base secreta? E o mais importante, ele tem alguma prova para sustentar essa história mirabolante? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no fascinante caso Bob Lazar e tentar separar os fatos da ficção. Acompanhe essa jornada em busca da verdade sobre um dos maiores mistérios da nossa era. Estaremos diante da maior revelação sobre vida extraterrestre da história? Ou tudo não passa de uma grande farsa? A resposta pode surpreender você. Bob Lazar. Antes de entrarmos nas polêmicas alegações, precisamos conhecer um pouco sobre o homem no centro dessa controvérsia toda. Afinal, quem é Bob Lazar? Robert Scott Lazar nasceu em 1959 na Flórida. Ele alega ter estudado física e engenharia eletrônica no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. No entanto, ambas as instituições negam que Lazar tenha sido aluno. No início dos anos 80, Lazar trabalhou como técnico para uma empresa terceirizada no Laboratório Nacional de Los Alamos, um dos principais centros de pesquisa científica dos Estados Unidos. Registros telefônicos e jornais da época comprovam que ele realmente trabalhou lá, mas não como físico, e sim em um cargo de menor importância. Então, em maio de 1989, Lazar apareceu anonimamente em uma entrevista bombástica na TV Class de Las Vegas. Identificado apenas como Dennis, ele fez revelações chocantes sobre um suposto programa secreto do governo para estudar tecnologia extraterrestre. Segundo Lazar, ele foi contratado em 1988 para trabalhar em uma instalação ultra-secreta chamada S4, localizada ao sul da Área 51. Lá, ele teria examinado e ajudado a fazer engenharia reversa em naves alienígenas recuperadas pelo governo. Alguns meses depois, Lazar revelou sua identidade e deu mais detalhes sobre suas alegações em novas entrevistas. Ele descreveu as naves, seu sistema de propulsão antigravidade e até o misterioso elemento 115 usado como combustível. As entrevistas de Lazar causaram um frenesi na mídia e no público. De repente, todo mundo queria saber mais sobre a Área 51 e o suposto acobertamento de evidências extraterrestres. Mas também levantou muitas dúvidas sobre a credibilidade de Lazar. Afinal, se ele realmente foi um físico de um projeto ultra-secreto, por que não há registros sólidos de sua formação acadêmica e carreira? Seria tudo uma grande mentira? Ou os homens de preto apagaram seu passado? O mistério só aumenta. As alegações sobre a Área 51. Agora chegou a hora de entrar nos detalhes mais intrigantes e controversos da história. As alegações de Bob Lazar sobre o que ele viu e fez na famosa Área 51. Lazar afirma que foi contratado para trabalhar especificamente na instalação S4, uma base ainda mais secreta que ficaria ao sul da Área 51 propriamente dita, próxima ao Lago Papuzi. Lá, ele diz ter visto nada menos que 9 discos voadores de origem extraterrestre armazenados em hangares subterrâneos. Segundo ele, sua função era ajudar a fazer engenharia reversa nessas incríveis máquinas para descobrir seus segredos tecnológicos. Lazar descreveu as naves com detalhes, especialmente um modelo que ele apelidou de disco esporte. Esse disco seria feito de um metal exótico similar ao titânio líquido.
teria cerca de 16 metros de diâmetro e funcionaria com um revolucionário sistema de propulsão antigravitacional, capaz de dobrar o espaço-tempo ao seu redor. O combustível dessa tecnologia de outro mundo, segundo Lazar, seria o elemento 115, um suposto material não descoberto na Terra. O governo teria centenas de quilos desse material extraterrestre em seu poder. Lazar também alega ter lido documentos top secreto que revelariam um amplo conhecimento do governo sobre vida alienígena e seu envolvimento com a humanidade ao longo de milênios. Ele menciona briefings sobre os chamados Greys e suas interações conosco. As informações que Lazar trouxe a público sobre a Área 51 e a suposta presença alienígena lá se encaixavam com diversos relatos prévios de luzes estranhas e objetos não identificados na região, que já intrigavam ufólogos há tempos. Suas alegações extraordinárias capturam a imaginação de milhões de pessoas e elevaram a fascinação pela Área 51 a níveis estratosféricos. Seria a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo e que o governo esconde a verdade, mas também levantaram questionamentos sobre a veracidade de toda essa história mirabolante. Céticos apontam a falta de provas concretas e inconsistências no relato de Lazar. Seria tudo uma fraude elaborada? O fato é que, desde que Bob Lazar falou publicamente, a Área 51 se tornou o epicentro das teorias da conspiração envolvendo extraterrestres, com grande impacto na cultura pop. Suas alegações continuam a ser debatidas 30 anos depois. Indícios e ceticismo. Diante de alegações tão extraordinárias como as de Bob Lazar, é natural buscarmos por evidências sólidas que as comprovem. Afinal, a ciência se baseia em fatos verificáveis, não apenas em relatos extraordinários. Então, que indícios existem para sustentar a história de Lazar sobre a Área 51 e a tecnologia alienígena? Infelizmente, as provas concretas são escassas e circunstanciais na melhor das hipóteses. Um ponto que adiciona credibilidade é que Lazar, de fato, trabalhou no laboratório de Los Alamos no início dos anos 80, como comprovam registros da época. Mas ele era apenas um técnico terceirizado, não o físico que alega ser. Também há o fato de que a Área 51 é reconhecidamente uma instalação militar ultra-secreta, onde projetos altamente confidenciais são desenvolvidos longe dos olhos do público. Isso torna plausível que um programa envolvendo tecnologia exótica possa existir lá. As descrições de Lazar sobre as naves alienígenas e seu sistema de propulsão antigravitacional se assemelham a relatos de OVNIs e teorias da conspiração que já circulavam muito antes dele se pronunciar. Mas a falta de provas físicas e documentais é o grande calcanhar de Aquiles das alegações de Lazar. Ele não apresentou nenhuma foto, vídeo, artefato ou papel oficial que comprove inequivocamente sua passagem pela Área 51 ou o trabalho com discos voadores. Além disso, sua formação acadêmica não pôde ser verificada. Nenhum registro de que ele estudou no MIT ou Caltech foi encontrado, e as instituições negam que ele tenha sido aluno. Sua credibilidade como cientista fica abalada. Outro ponto problemático é que o tal elemento 115, peça-chave da tecnologia alienígena segundo Lazar, foi de fato produzido artificialmente anos depois, mas é altamente instável, com uma meia-vida de milissegundos. Nada próximo do supercombustível descrito por ele. Céticos também apontam inconsistências e mudanças no relato de Lazar ao longo do tempo, além de sua personalidade e atividades duvidosas. Ele já se envolveu com prostituição e venda de produtos químicos ilegais. Tudo isso leva muitos especialistas a classificarem Bob Lazar como um fraudador que inventou uma história fantástica e a sustenta há 30 anos sem provas. Outros acham que ele pode ter presenciado algo estranho, mas que mistura fatos com ficção. O jornalista investigativo George Knapp, que entrevistou Lazar em 1989, acredita que ele não inventou tudo, mas que pode ter sido enganado ou estar confuso sobre o que viu,
O certo é que o caso permanece um mistério intrigante. Depois de analisar essa história extraordinária, o que podemos concluir? A verdade ainda parece nebulosa como as lendas que cercam a base secreta. Por um lado, é inegável que o testemunho de Lazar deixou uma marca profunda na cultura popular e alimentou as teorias da conspiração sobre extraterrestres como nenhum outro. Suas descrições detalhadas e sua suposta experiência em Los Alamos dão uma aura de autenticidade ao relato. Além disso, as recentes revelações oficiais sobre o interesse do Pentágono em estudar fenômenos aéreos não identificados e a admissão da existência de programas secretos de pesquisa dão algum embasamento às especulações levantadas por Lazar. Por outro lado, a ausência de evidências concretas e verificáveis, somada às inconsistências em sua história e credenciais, lançam dúvidas consideráveis sobre a veracidade de suas alegações extraordinárias. Sem provas sólidas, fica difícil separar fatos de ficção. No fim das contas, o caso Bob Lazar permanece como um dos grandes mistérios da ufologia moderna. Enquanto alguns o veem como um corajoso denunciante que expôs segredos chocantes, outros o consideram um farsante que lucra com uma mentira elaborada. Talvez nunca saibamos com certeza o que realmente aconteceu na Área 51 e se Lazar testemunhou mesmo tecnologia alienígena sendo estudada ali. Mas não há como negar que sua história cativou a imaginação de milhões e lançou luz sobre as atividades secretas naquela base remota. O fato é que, 30 anos depois, o mundo está mais aberto à possibilidade de que não estamos sozinhos no universo e de que nossos governos podem saber mais do que admitem. Nesse sentido, Bob Lazar é uma figura-chave que ajudou a moldar nossa percepção sobre esse tema fascinante. As revelações chocantes de Bob Lazar sobre tecnologia extraterrestre, sendo estudadas secretamente pelo governo dos Estados Unidos, são de tirar o fôlego. Mas sabia que há um mistério igualmente intrigante acontecendo debaixo d'água? Arqueólogos encontraram as ruínas submersas de uma cidade antiga que, segundo lendas hindus, foi construída pelo próprio Krishna. Porém, sua existência desafia a história como a conhecemos. Descubra agora a fascinante história da cidade perdida de Dwarka, que esteve escondida por milênios no fundo do Mar da Arábia. Clique no link e prepare-se para mergulhar em um enigma milenar que pode reescrever nosso passado. A verdade está lá embaixo.